Bom, Natália, como a gente estava esperando discussões pela tribuna e, para surpresa, essa foi uma sessão que a gente teve vereadores indo à tribuna e debatendo. Não todos, mas já começaram a se movimentar. No Pinga Fogo, por exemplo, o David Roger subiu para falar do projeto que ele está vendo das escolas cívico-militar em Catanduva. Gostei muito do tom que ele apresentou, da firmeza, do conhecimento, trazendo a população para conhecer o que é a escola, né? E dando a opção que a escola não é obrigatória, é mais um modelo para a cidade, trazendo a opção do deputado que tem conhecimento técnico para tirar as dúvidas da população. Então eu gostei muito, sou uma defensora das escolas cívico-militar, e eu gostei muito do tom que ele apresentou, trazendo a população para junto, né? Não impondo, apesar dele ser favorável, mas ele deixou bem claro que ele está trazendo o conhecimento para a população, deixando disponível para tirar dúvida, que eu acho que é através dessas dúvidas, né, tirando essas dúvidas, acabando com as dúvidas da população, é que pode-se ter uma opinião. Muita gente é contra, mas não entende nem o que não conhece, né? Então, o tom que ele trouxe, a explicação, propondo sessão para tirar dúvida, eu achei muito interessante. O pastor Júlio também falou sobre a deputada que ele recebeu, a assessora da deputada que ele recebeu em seu gabinete, que está destinando o valor de R$100 mil para a Guarda Municipal de Catanduva, se colocou à disposição também para esclarecer um edital que está saindo para as instituições, que ele se aprofundou, teve conhecimento, e mais uma vez falando da dengue de Catanduva, né? Pedindo para a população tomar cuidado, denunciar focos, se prevenir, porque o posto de atendimento não está dando conta. Então, ele fez um apelo à população, eu acho que é o que está cabendo no momento, né? Porque o que a gente pede para a prefeitura, o que a gente pede para os órgãos de fiscalização, eu acho que não está sendo o suficiente, mas não tem mais aonde recorrer. Então, eu acredito que o caminho realmente agora é pedir ajuda da população. E agora falando dos vetos, né? A gente teve ali uma sessão um pouco pesada quando foi em questão de defender o veto. Teve o Marquinhos Ferreira, que foi o primeiro que subiu ali na tribuna, colocando o seu ponto de vista, no sentido que ele falou que ele não ia brigar com a decisão, mas que ele queria deixar claro que aquelas emendas... Foi uma conquista deles, e que eles estavam abrindo mão, né? Principalmente pelo fato que, na fala da vereadora Thaís, ela também menciona isso, que, imagine, essas emendas sendo uma conquista. Todos tinham aprovado quando elas vieram lá na sessão para aprovar essas emendas. O prefeito vetou. Agora eles mantêm o veto? Quer dizer, foi aprovado na primeira vez por unanimidade. Unanimidade. E agora o prefeito veta, volta para ver se mantém ou derruba o veto, e eles, por maioria, derrubam o veto. E aqui eu não estou mencionando o motivo, estou mencionando a posição dos vereadores, principalmente dos que estavam no mandato passado, porque essas emendas eram do mandato passado, né? Então, pegando desses vereadores, eles aprovaram no ano passado e agora mantiveram o veto com uma justificativa que aí a gente vai discutir mais para frente. Mas a questão que o Marquinhos trouxe é que foi uma conquista dessas emendas, onde os vereadores poderiam destinar cerca de 550 mil para instituições. E é uma conquista, assim como tem as emendas parlamentares dos deputados. Ele fez essa comparação, chamou até o vereador, o doutor Simval, né, fazendo essa correlação. Imagine se tirar essas emendas dos deputados. A vereadora Thaís foi na mesma linha, mencionando essa questão. O Gleison também questionou que faltou coerência, né? Porque aprovaram na primeira vez e agora estão mantendo o veto. Mas se vocês mesmos aprovaram, agora vocês estão mantendo o veto? A palavra coerência que o Gleison usou aí, ela caiu perfeitamente, ela caiu como uma luva ali, porque é realmente isso, faltou coerência. Mais uma vez, eu não estou questionando nesse momento a questão do veto, porque aí eles alegam que está de forma errada, isso é um outro problema que a gente vai discutir. E quando o presidente, o Marcos Cripa, também usou a tribuna para falar,
mais uma vez, de forma firme, muito agressiva. Às vezes eu tenho a impressão que é para intimidar, né? Falando que eles não, que a palavra coerência não estava cabendo ali, basicamente se dirigindo ao que o Gleison tinha falado. Mas eu acho que quem manteve a coerência ali, num contexto geral, realmente foi o Gleison. Porque votou a favor dessas emendas o ano passado e manteve. O restante dos que se foram falar mudou opinião. Mudou opinião e, pior, não foi lá para defender o porquê mudou opinião. Né? Aqui eu não vou questionar os vereadores novos, porque aí a gente não sabe como eles votariam o ano passado. Mas os que já estão mudaram a opinião. Agora vamos analisar o porquê que eles defendem que o veto deveria ser mantido, pelo menos pela visão do Marcos Cripa, né, que subiu na tribuna para falar. Eles alegam que essas emendas estão erradas, elas foram feitas de forma errada, não passou por um processo e esse processo não é certo. A gente teve, lembrando, Natália, que teve uma audiência pública onde o secretário de Finanças, o Wellington, junto com a Patrícia, se eu não me engano foi em dezembro, novembro, né, do ano passado, eles, em determinado momento, eles mencionaram que as emendas dos vereadores normalmente não passavam porque eles não sabiam fazer. Eles não sabiam que uma parte tinha que ser direcionada para X lugar, eles não sabiam colocar a descrição certa, e eles já tinham mencionado em um programa aqui, eu também fiz esse comentário, que tem vereadores lá que estão há tantos mandatos e ainda não sabem fazer uma emenda. A culpa é de quem? É dos vereadores? Eu vou ser um pouco mais dura e eu falo que a culpa é do vereador, sim. Que tem que se interessar e saber se está sendo corretamente ou não, né? Exatamente, porque quando você ocupa um cargo público ou privado, você se propõe a desempenhar uma função, você tem que saber o que você vai fazer. Você tem que ter conhecimento daquela função ou Você tem ali os assessores para ajudar, tem o pessoal do jurídico, da Câmara, né? Então, é correr atrás e fazer valer a pena. E não é a primeira vez. Porque Exatamente. Isso já foi anunciado lá atrás. Ó, as emendas nunca passam porque fazem errado. Ó, a emenda não passa porque eles estão fazendo errado. Então isso é erro realmente, porque errar uma vez, né, tudo bem, não conhecia, não aprendi, mas ninguém correu atrás para aprender como faz. Pelo menos nos últimos 4 anos, né? Da forma correta. O Marcos Cripa fez acusações sem falar nome, mas ele foi muito firme, falando que foi incompetência de funcionário, que hoje não está mais lá, se tivesse, caberia um processo administrativo. Então, isso é tudo muito grave, porque eles recebem muito bem para exercer a função deles. Então, como que fica a questão das instituições? Exatamente. Como que fica essas instituições que estavam ali comemorando que teria essas emendas para receber? E quando o Marcos Cripa ele volta na tribuna, quando ele vem falar em nome do PL, ele fala que aprovar essas emendas, eles estariam dando uma falsa esperança para as instituições que não vão receber o dinheiro. O Marquinhos Ferreira também, quando falou pelo PT, ele já mencionou que diversas emendas ou processos ou leis que foi derrubadas ou que foi ditas como inconstitucionais, eles ganharam na justiça. Então a gente está vendo mais uma vez, e logo de começo, briga de narrativas, né? A gente viu também o David, que foi acho que o único dos vereadores novos que subiu na tribuna para mencionar que ele não estaria votando para manter, porque ele gostaria que fosse feito da forma correta, né? Que tem que cumprir a lei. E eu acho que é realmente isso. Eu acho que está errado, vamos fazer da maneira correta. Mas eu acho que deixou até o último minuto para vir lá na sessão e falar, ó, tá tudo errado e a gente não pode aprovar. Eu concordo com o Marcos Cripa que se está errado, a gente tem que fazer da forma correta, não podemos manter essa situação de empurrando com a barriga, veio errado de outros mandatos e vamos continuar. Não, vamos corrigir. Mas eu acho que não é dessa maneira, principalmente pela forma como ele fala. Né? O Marquinhos Ferreira foi muito criticado quando ele se exaltava, quando ele falava algumas palavras de ofensivas a determinadas pessoas.
E o Marcos Cripa está na mesma linha, a linha da intimidação. Então aí a gente só mudou a quem está defendendo os lados, mas a situação está continuando a mesma, principalmente na intimidação. Detalhe que quando houve, então, a audiência pública de finanças, no fim do ano, que você esteve presente, e o secretário de Finanças ali, o Wellington Vanali, ele disse que ele é contra essas emendas impositivas, né? Ele deixou bem claro que a prefeitura teria que tirar dinheiro de alguma secretaria, de algum lugar para dar para alguma instituição. Ele até mencionou, porque quando vocês fazem a emenda, vocês têm que explicar. Eu estou falando de forma mais leiga, né? Superficial, mas o que deu a entender ali é que ele deu uma explicação básica. Para você fazer uma emenda, você tem que destinar a verba para a entidade, né, para a instituição que vai receber, e nessa mesma emenda dizer da onde ela vai sair. E ainda ele menciona, não vai tirar da Fafica, que era o tema que eles estavam discutindo no momento. Então, é basicamente isso. Eles não são a favor, esse dinheiro tem que sair, é muito melhor eles terem ali a máquina, o dinheiro e destinarem aonde eles quiserem do que dar para vereador, né? Eu defendo essa soberania, os vereadores têm esse direito, conquistaram, aqui eu não vou discutir se está certo ou se não está, mas é uma conquista, a gente tem que respeitar a conquista da casa. E você viu, o doutor Simval foi coerente ali com... quando ele falou bem pouco, rapidamente, que ele estava no lugar ali do presidente enquanto o Cripa estava usando a tribuna, e ele falou, já que não dá certo, já que não está errado, vamos fazer uma nova reunião, vamos rediscutir para que isso vire, que dê certo, porque as instituições também contam com isso. Sim, eu acho que as instituições já estavam contando com isso desde quando passou, né? Fica naquela expectativa de vetar ou não vetar. Então, como o Cripa falou, é uma falsa esperança. Eu acho que a falsa esperança já foi lá atrás. Não é agora, né, de que o dinheiro não vai chegar. Eu acho que eles já contavam com esse dinheiro, já comemoraram essa vitória. Mas, mais uma vez, a gente vai ter que esperar, ver como vão ser as emendas de 2025 agora, se vão fazer da maneira certa, se realmente isso foi um erro proposital. Eu tenho minhas dúvidas que erram tanto, Natália, eu tenho minhas dúvidas que com pessoas tão capacitadas por trás, né, de assessores, de advogados, que sempre é um erro. Eu acho que isso daí tem fundamento e tudo tem método. E olha, hoje eu fiquei feliz porque fazia tempo que a cidade não comentava mais sobre as sessões da Câmara. Geralmente, quem precisava de alguma informação acessava o nosso canal para saber o que estava acontecendo na Câmara, as sessões ordinárias, extraordinárias, fala de vereador, enfim, quais eram as pautas, o que foi apresentado, mas agora um jornal aqui da cidade voltou a publicar, né? Voltou, a gente viu aí no Diário Oficial também um contrato bem grande com o jornal. E o que eu sempre defendo é o conhecimento. A população, ela precisa ouvir diversos meios de comunicação, ela não pode ter um só. Porque ela tem que ser um ser pensante, que é o termo que eu gosto de usar muito, ouvir os lados e tomar a decisão por si, né? Então, quando a gente tem mais de um meio de comunicação, de imprensa, divulgando a sessão, divulgando a ação dos vereadores, do prefeito, é importante para a população ficar bem orientada, né? Conscientizada do que está acontecendo, mas principalmente não ser enganada. E não ter lado. Não ter lado. Que aqui a gente ouve, comenta, né, faz a análise política sem ter lado. A gente não ganha de ninguém, a gente não ganha da Câmara, a gente não ganha da Prefeitura, então a gente também tem que ficar atento a esses jornais que muitas vezes, infelizmente, são tendenciosos. Exatamente. Posso falar do Márcio Costa? Por favor. Eu sou uma das pessoas que sempre critica vereadores que fazem moção de aplausos, não pela moção, mas eu costumo dizer que tem vereadores que recebem salários só para fazer moção, mas não é o caso do Gleison, né? E, particularmente, a moção de aplausos foi para o Márcio Costa, que é um amigo, colunista, né? Amigo nosso, amigo do meu marido de infância. Então, parabéns, Márcio Costa, parabéns, Gleison. Quase 30 anos, né? Isso. E é uma pessoa que sempre esteve cobrindo tudo de Catanduva. Exatamente. Ele passou por diversos meios, diversos canais dele mesmo, né? Fotógrafo, o pai dele com empresa
há muito tempo na cidade, então acho que bem merecido. É uma pessoa muito querida por todos os catanduvenses. Tenho certeza que muita gente, ó, se não for todos, muita gente gosta do Márcio Costa. Parabéns, Márcio. Parabéns, Márcio.